antes que eu te fale sobre por que a gente enxerga o outro de forma exagerada, de acordo com o nosso comportamento, eu quero te falar também sobre quais são os 4 estilos comportamentais. Ao longo dessa semana, eu venho te mostrando que a nossa metodologia que nós vamos trabalhar nessa formação gratuita é baseado em uma teoria chamada teoria DISC, que é uma teoria mundialmente conhecida, quase centenária, onde ali em 1928, um psicólogo, PhD em psicologia, um cara chamado William Moulton Marston, onde ele decodificou o nosso comportamento através de 4 fatores, 4 estilos comportamentais, onde ele descreveu todo o nosso comportamento dentro desses 4 estilos. E essa junção de cada um desses estilos torna-se a sua essência. E ele fala também que a nossa construção do comportamento, 50% dela vem dos nossos ancestrais. Então, todo o comportamento que você tem hoje, uma boa parte dele vem da sua árvore genealógica, vem dos seus ancestrais. E outra parte você adquire ao longo da vida, com as pessoas ao teu redor, com a tua família, com a escola, com a faculdade, com o vizinho, com os amigos. E você tem um comportamento com essa junção da sua árvore genealógica, dos seus ancestrais, com o que você adquire ao longo da vida, você tem um comportamento único, onde nós temos sim semelhanças do nosso comportamento com outras pessoas ao nosso redor. Mas não vamos encontrar uma pessoa que tem um perfil igual ao seu. Por quê? Não é apenas essa construção da sua árvore genealógica, mas ao longo da nossa vida, de acordo com a cultura onde a gente vive, a sociedade onde a gente vive, nós temos uma construção, porque a nossa mente, ela trabalha através de repetição. Então, antes de eu te falar por que a gente enxerga os outros no exagero, eu quero te mostrar como a gente se enxerga dentro do nosso comportamento. Quando o William Moulton Marston ele decodificou o nosso comportamento, ele disse o seguinte: tem pessoas que têm um comportamento mais de uma dominância maior. Como seria essa dominância maior? São pessoas que têm algumas características no seu comportamento que são pessoas muito mais ativas, são pessoas rápidas nas suas decisões, são pessoas que pensam rápido, são pessoas que gostam de ser independentes na sua comunicação, gostam de ser independente para fazer as coisas, não gostam de estar pedindo ajuda. São pessoas também que têm uma autoconfiança muito grande. Tem um espírito de empreender também muito forte. E são pessoas que são muito enérgicas. Elas não ficam muitas vezes reclamando da vida ou reclamando porque não deu certo. Não deu certo, segue o fluxo e pula para o próximo. Elas não ficam presas, às vezes, aos detalhes das coisas. Elas querem já chegar rápido ao pódio. Ou seja, quer ter resultados a curto prazo. Então, essas são algumas características do nosso comportamento com o primeiro estilo comportamental que o William Moulton Marston ele descreveu. O segundo estilo comportamental são aquelas pessoas mais, como o William Moulton Marston fala, pessoas que têm o estilo comportamental da influência. Que é a influência? São aquelas pessoas que têm as características do seu comportamento de se comunicar com mais facilidade, são pessoas ativas, são pessoas extrovertidas, são pessoas que têm a capacidade, muitas vezes, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, são pessoas que pensam muito macro, são pessoas que têm facilidade de convencer outras pessoas naquilo que ela acredita. São pessoas que têm facilidade de conviver com várias pessoas em ambientes descontraídos, ambientes flexíveis, e são pessoas que têm essa facilidade de integrar com o grupo. Elas não usam muita racionalidade para tomar decisões. Geralmente, elas tomam decisões por impulso. E elas têm mais o lado da emoção para poder tomar decisões. Assim como a dominância, ela tem algumas características em comum entre elas. Primeira coisa que são em comum, ambas são ativas. Ambas gostam de tomar decisões a curto prazo. Não gostam de ter algum resultado a longo prazo. Gostam de ter resultados a curto prazo. Ambas também têm facilidade também de ver as coisas de forma macro. Tá? Essas são algumas características da dominância e da influência. O terceiro estilo comportamental, antes que eu fale para você por que a gente enxerga os outros no exagero, você precisa entender qual é o seu estilo comportamental, que é o que eu estou trazendo aqui para você, para que você possa saber por que você enxerga o outro no exagero quando você compara com você mesmo ou com você mesmo. Então, continuando aqui. Quando a gente fala sobre o terceiro estilo comportamental, que é a estabilidade, esse estilo comportamental ele tem no seu comportamento de forma natural uma facilidade muito grande de organizar as coisas. Tem uma facilidade muito grande de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro, de ser empático, de ser paciente, de ser aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar. Muitas vezes se prejudica
para ajudar outras pessoas. São aquelas pessoas tradicionalistas. Lembra das nossas mães, que às vezes quando a gente dava um presente para a nossa mãe, ou ela ganhava um presente de alguém, ela pegava o embrulho do presente e guardava embaixo da cama como recordação? Eu, particularmente, a minha mãe, quando era viva, todos os anos eu me reunia com meus irmãos e a gente chegava lá e a gente dava um presente para ela. O que é que ela fazia? Ela tirava o presente da caixa, ela guardava a caixa lá no estante separada e ela usava, às vezes, o presente. Eu lembro uma vez que a gente deu para ela um micro-ondas. Logo na época, quando surgiu o micro-ondas, sei lá, 20 anos atrás, não lembro quanto tempo faz agora. 20 não, mas tem aí uns 15 anos aí, na época que era um auge e tal, ter o micro-ondas na época. E a gente foi lá, eu me reuni com meus 2 irmãos e a gente deu o micro-ondas para ela. Gente, ela guardou essa caixa desse micro-ondas durante anos, anos e anos. Quem fosse doido, chegasse ali e dissesse que ia jogar aquela caixa fora, porque ela ficava pé da vida. Então ela tinha muita amor, apego às coisas que ela ganhava, tá? E geralmente esse tipo de comportamento, eles têm dificuldade, muitas vezes, de guardar rancor, de guardar mágoas. Eles têm facilidade, muitas vezes, de reparar as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quebrou um grampeador. Então, eles simplesmente não jogam no lixo. Eles vão tentar consertar, vão ver o que aconteceu, o que é que pode ter dado errado. Ou seja, eles vão verificar o que pode ter acontecido para ele dar algum problema. Deu um problema no liquidificador. Eles vão tentar reparar. Então, o estável, ele está sempre reparando as coisas. Geralmente, num relacionamento amoroso, o estável, ele não guarda a mágoa dos ex, por exemplo. Ou, de repente, quando vem guardar uma mágoa é porque foi algo muito grave que deve ter acontecido. Porque eles não têm essa dificuldade, eles não têm essa questão de ficar guardando o rancor das pessoas. Talvez aqui agora alguns de vocês estejam se identificando com esse estilo comportamental. O quarto estilo comportamental, Alex falou, eu sou assim. Minha mãe tinha muito desse estilo comportamental, tá? Então, o que é que acontece? O quarto estilo comportamental é o da conformidade. Talvez alguns de vocês se identifiquem com o que eu vou falar aqui agora, ou até mesmo vocês conheçam algumas pessoas que têm esse estilo comportamental. Geralmente, o estilo comportamental da conformidade, que é o quarto estilo comportamental, ele é aquele estilo comportamental que, no seu comportamento, no seu dia a dia, ele é muito autêntico. Ele é muito verdadeiro no que ele fala. Ele gosta de analisar as coisas, ele gosta de pesquisar, e ele só abre a boca para falar algo quando ele tem certeza daquilo que ele está falando. Dificilmente você consegue comprovar para essa pessoa que ela errou ou que ela falhou, porque ela é muito autêntica, ela é muito criteriosa, ela é muito analítica, ela é muito ponderada para tomar decisões. Ela gosta também de estar em um ambiente onde tenha segurança e que tenha verdade naquilo que foi falado. São pessoas que têm também um perfeccionismo muito grande, que se cobram muito dentro do seu dia a dia. E são pessoas que são mais céticas. Assim como a dominância, a conformidade, ela é mais racional. Ou seja, elas não tomam decisões por impulso. Geralmente, elas são mais racionais para tomar decisões. Elas querem saber o porquê daquilo ali. Baseado em quê? De onde partiu isso? Como é que eu posso comprovar isso? Como é que você descreve melhor sobre isso? Ela está sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Estou vendo aqui no YouTube, cozinhando com Ró e Ru. Não sei quem é a pessoa. Ele falou assim, minha esposa. Então acho que quer falar sobre a conformidade. Talvez vocês aí estejam se identificando com esse estilo comportamental, ou talvez vocês aí do outro lado estejam lembrando de algumas pessoas que vocês conhecem que têm esse estilo comportamental. Porém, a gente enxerga os outros no exagero quando a gente compara eles com a gente mesmo. E eu vou falar daqui a pouquinho para você por que acontece isso. Mas eu quero saber de vocês que estão aqui junto comigo aqui ao vivo, ou você mesmo que depois vai estar vendo aqui essa gravação. Está sendo claro para você quando Rubimar falou aqui, boa Rubimar, show de bola. Então, está sendo claro para vocês o entendimento nesse primeiro momento sobre os 4 estilos comportamentais? Dominância, influência, estabilidade e conformidade, tá? Eu falei para vocês sobre a dominância, sobre a influência, sobre a estabilidade e sobre a conformidade. Então, como é que a gente se enxerga dentro desses comportamentos? Antes disso, deixa eu te fazer uma correlação entre eles. Eu falei para você que a dominância ela é racional, a influência ela é mais emocional. A estabilidade ela é mais emocional e a conformidade ela é mais racional. Ou seja, dos 4, a dominância e a conformidade ela é racional. Ou seja, elas tomam decisões com a racionalidade. A
influência e a estabilidade, elas tendem a tomar decisões pelo calor da emoção. Elas são mais emotivas. Não estou querendo aqui dizer para vocês ou rotular que todo dominante e todo conformista ele é 100% racional. A gente não pode, gente, colocar um absolutismo no que a gente fala, porque a gente está falando de seres humanos, tá? Então, cuidado para você não rotular as pessoas somente pelo seu estilo comportamental. Mas ela tem uma predisposição de usar mais a racionalidade do que o lado da emoção, tá? Estou vendo a Cacau falando assim, sofri muito quando eu esperava que as pessoas agissem comigo de forma igualitária. E não vai, não consegue, porque tem muito a ver com o comportamento delas. Por Amor falou assim, e ele falou, conformidade é meu namorado e ele é estável. Luiz, melhor pessoa. E aí, Alexandre, gratidão, tá? Vou ter que escrever para lembrar. Exatamente, escreve aí, ó. Gente, eu sempre indico, olha, na formação gratuita, eu sempre falo, olha, traz um café, traz um chá, traz uma água, ó, traz um papel, traz uma caneta, porque você precisa anotar. É importante você anotar, porque olha só, você aqui está visualizando o que eu estou conversando com você, você está ouvindo o que eu estou passando para você, mas quando você escreve aquilo que você aprendeu ou aquilo que você entendeu, você aprende 2 vezes. Porque além de você ouvir, a tua mente absorver, quando você escreve, você também aprende. Então é importante, se você puder escrever, escreve, tá bom? Então olha só, dito isso, a dominância e a conformidade é racional, lembra disso aí. E a influência e a estabilidade é emocional. Outro ponto importante que correlacionam eles, tá? De forma diferente agora. A dominância e a influência, o primeiro e segundo do estilo comportamental, eles são mais ativos. A estabilidade e a conformidade, que é o terceiro e o quarto, eles são mais reativos. Então, o que quer dizer isso, Luiz? O dominante e a influência, pessoas que têm um estilo mais da dominância e mais da influência, no seu dia a dia, elas não são muito de esperar as coisas acontecerem para tomar uma decisão. Já o estável e o conformista, durante o seu dia a dia, na vida pessoal ou na vida profissional, elas já são mais reativas. Elas esperam as coisas acontecerem para poder tomar uma decisão. Então, isso também é um ponto importante para você entender. Às vezes, por exemplo, tá, gente? Vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa influente, eu tenho um pouco de estabilidade, tenho um pouco de dominância. Mas eu não sou muito bom na parte da conformidade. E tá tudo bem. Ninguém é super-homem que é bom em tudo, tá? E não devemos também ser bom em tudo. Como assim nós não devemos ser bom em tudo? Porque ninguém é super-homem ou mulher maravilha que é bom em tudo, tá? Não tem como. Do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos de melhorias. Só que por eu ter o estilo mais da influência, eu penso rápido, eu falo rápido. Às vezes eu preciso me ponderar um pouquinho aqui, me segurar um pouquinho para poder estar aqui focado com vocês. Eu preciso também, às vezes, segurar um pouquinho mais, ser um pouco mais criterioso, um pouco mais analítico, um pouco mais ponderado, para trazer para vocês com mais assiduidade, eu ia falar, com mais clareza as informações. Então, eu aqui, muitas vezes, eu preciso entrar um pouco dentro do comportamento da conformidade e da estabilidade, baixar um pouquinho a minha energia, para que eu possa trazer para vocês mais clareza no entendimento, para que vocês possam estar aqui pela primeira vez, ou com poucos dias aqui junto comigo, começar a entender um pouco mais de que forma esse conteúdo vai agregar para você. Como é que a gente consegue ver isso? Vamos lá. Eu, por ter essa influência de pensar rápido, de criar as coisas às vezes para ontem, e não ter muita paciência de ficar esperando as coisas acontecerem, no início do meu relacionamento, no início do meu casamento, eu não entendia o comportamento da minha esposa. Então, algumas atitudes dela me incomodavam. Por quê? Eu queria que ela fizesse da forma que eu faria se estivesse no lugar dela. Então, muitas vezes, a gente se frustra com o outro, porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente faria no lugar dele. Por quê? Porque a gente às vezes quer que o outro faça aquilo que a gente faria. Porém, nós temos uma forma de enxergar o mundo em nossa volta. O outro tem outra forma de enxergar o mundo em sua volta. Baseado no seu estilo comportamental, a gente tende a ter comportamentos na forma de agir, na forma de pensar, de acordo com o nosso comportamento. O outro, de alguma forma, ele pode nos influenciar, ele pode nos moldar, mas essa mudança, ou você quando se adapta ao meio onde você vive, nem sempre é consciente. Às vezes é inconsciente. E isso, muitas vezes, pode te trazer alguns conflitos. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu desenvolvi o que eu chamo de quadrante comportamental. Eu falei sobre isso, se não me falha a memória, na segunda live dessa semana, e eu vou refrescar novamente aqui para vocês.
O que eu quero dizer com tudo isso? Luiz, quando você fala sobre quadrante comportamental, é quando a gente divide esses 4 estilos comportamentais em 2 partes. É como se você fosse pegar o seu cérebro e a gente diz o seguinte, divide ele em 4 partes. É como se fosse pegar o teu cérebro aqui, ó, pegar aqui, ó, e dividir ele em 4 partes. Aqui é a parte frontal, do lado esquerdo do teu cérebro, aqui na minha tela, tá? Do lado esquerdo, para mim aqui está do lado esquerdo, é como se fosse a dominância. Aqui na frente, do lado direito, é como se fosse a influência. Do lado esquerdo, traseiro, aqui na tua nuca, isso aqui, dentro do estudo do comportamento humano de Maston, ele representa a conformidade. Do lado direito, traseiro aqui na tua nuca, ele representa a estabilidade. Ou seja, dividindo o nosso cérebro em 4 partes, a parte frontal é a dominância e a influência. A parte traseira, a conformidade e a estabilidade. Gente, tá claro isso aqui para vocês? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo clarificar melhor sobre essa divisão do nosso comportamento? Quem é mais ativo, quem é mais reativo, quem é mais racional, quem é mais emocional, e dividir isso em 4 partes no nosso cérebro. Porque a partir de agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais com você sobre esse entendimento. E por que eu estou trazendo tudo isso para você? Para você entender o porquê que a gente enxerga o comportamento do outro de forma exagerada. Porque não adianta eu só chegar para você e dizer assim, olha, a gente enxerga o comportamento do outro de forma exagerada por conta disso. Não. Eu quero te trazer aqui todo um contexto por trás do porquê isso acontece, como isso acontece, e você vai ver em tempo real que isso acontece com você todos os dias, inclusive hoje isso deve ter acontecido com você. Ou até mesmo no dia de ontem. Isso, gente, está dentro da vida da gente o tempo todo quando a gente lida com pessoas. Só que a partir de agora, com essa live, você vai entender por que isso acontece. E como você consegue, através disso, melhorar para isso não acontecer novamente. Por que isso não deve acontecer, gente? Porque quando isso acontece, isso só gera conflitos na tua vida. Seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, e isso atrapalha os teus resultados. Às vezes tu tá dando murro em ponta de faca, às vezes tu tá lutando na tua vida pessoal ou na tua vida profissional e tu não tá tendo resultados. E isso muitas vezes está acontecendo porque os teus comportamentos com algumas pessoas ao teu redor não está sendo saudável. E às vezes não é porque o outro está fazendo algo de errado ou você está fazendo algo de errado, é porque vocês estão se enxergando no oposto. É porque você está enxergando o outro no exagero, porque você está se analisando com você mesmo. E é por isso que eu estou aqui tentando te mostrar tudo isso. E eu te garanto, se você focar nisso que eu estou te trazendo aqui agora, de forma bem didática, você vai sair daqui dessa live de hoje com um entendimento muito grande em relação ao porquê a gente enxerga o outro no exagero. Tá claro isso aqui para vocês? Diz aí sim ou não, porque aí de repente eu volto aqui novamente. Vamos lá. Então olha só, quando a gente olha esses 4 estilos comportamentais, olhando pelo nosso cérebro, tá? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, é a dominância e aqui é a influência. Aqui é a conformidade e aqui é a estabilidade. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo do cérebro, todo esse lado de cá do cérebro, do lado esquerdo, a parte frontal é a dominância, tá? E a parte traseira é a conformidade. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele está mais voltado para a racionalidade. Toda a nossa forma de pensar de forma racional está ligado aqui no nosso cérebro. Isso aqui, gente, dentro do estudo também um pouco mais aprofundado, não está dentro da análise disso, mas isso aqui tem a ver com o nosso lado do neocórtex, tá? Dentro do sistema do nosso cérebro aqui, o neocórtex está interligado com a racionalidade. Tá? E o sistema límbico, ele está voltado aqui para o lado direito do nosso cérebro, ele está voltado para o lado das emoções. Então, do lado esquerdo do nosso cérebro, nós temos aqui a dominância e a conformidade, e esse lado esquerdo do cérebro, quando juntam os dois, o que é que eles têm em comum entre eles? Ambos, eles enxergam o mundo de forma ameaçadora. Por que enxerga de forma ameaçadora? Porque por eles serem racionais, tudo para eles tem que ter um porquê. Eles sempre estão ali com o pé atrás. Eles sempre estão pensando que alguém pode estar querendo passar a perna neles. Então, eles são muito mais fechados para o mundo em sua volta. Porque para eles o mundo é uma ameaça. Para eles, alguém pode estar tramando contra eles. Para eles, às vezes, você ser bonzinho
nem sempre vai te levar ao paraíso. Às vezes tem pessoas más por aí. Da mesma forma que para eles, o que faz mais sentido é, às vezes, os bens materiais. Às vezes, os bens materiais fazem mais sentido do que as pessoas. Às vezes, o poder, às vezes, as coisas para eles fazem mais sentido, porque eles são racionais. E não é que isso está errado, tá, gente? Isso é a forma que eles enxergam o mundo diante do comportamento deles. Tá sendo claro aqui para vocês até aqui? Eu estou falando sobre a dominância e sobre a conformidade. Tá? O lado esquerdo do cérebro. Olhando agora para o lado direito, nós temos a influência, a parte frontal, direita no caso, a parte frontal direita, e temos aqui a estabilidade, que é a parte traseira do nosso cérebro do lado esquerdo. Olhando o lado direito do nosso cérebro, lado direito do nosso cérebro, influência e estabilidade, nós temos aí algo em comum entre eles. Ambos usam a parte da emoção para tomar decisões. Eles sempre se colocam no lugar do outro, ou eles têm mais dificuldade de usar a razão para tomar decisão. Eles geralmente usam mais pelo lado emocional. Eles são mais emotivos, tá? O que é que eles têm em comum? Ambos, eles olham o mundo de forma mais acolhedora. Eles não olham o mundo de forma ameaçadora. Eles sempre são mais abertos para as pessoas e para o mundo em sua volta. É como se para eles não existisse maldade nas pessoas. Ou eles não enxergam, ou eles não fazem as coisas pensando que o outro vai passar a perna. Eles estão sempre acreditando nas pessoas. Ambos não são muito voltados para os bens materiais. Eles são mais voltados para as pessoas. Dito isso, eu quero trazer aqui agora para vocês um pouco de como a gente se vê dentro do nosso comportamento. Como é que uma pessoa dominante ela se enxerga dentro do seu próprio comportamento? Elas se enxergam como as pessoas mais dinâmicas, mais determinadas, mais desafiadoras, mais destemidas, mais independentes, mais liberais. Ou seja, elas se identificam dentro do comportamento delas de forma mais dinâmicas, determinadas, desafiadoras. Da mesma forma que a conformidade ela já se identifica dentro do seu comportamento como uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais calada, uma pessoa mais correta, uma pessoa mais criteriosa, uma pessoa mais confiável. Ela se vê dentro dessas características. A influência, ela já se vê dentro das características dela como pessoas mais influentes, irresistíveis, inventivas, sorridentes, pessoas mais incentivadoras, pessoas que estão ali para estar junto de outras pessoas. Elas se veem dentro desses comportamentos. A estabilidade, como é que ela se enxerga dentro do seu comportamento? Elas se veem como pessoas mais solícitas, mais sonhadoras, mais amáveis, mais sentimentais, mais empáticas, mais organizadas. Elas se veem dentro dessas características, dentro do seu comportamento. E eu garanto para vocês, talvez vocês que estão aqui junto comigo aqui agora, estejam se enxergando dentro de uma dessas características, ou dentro de duas características, ou dentro de três características de um estilo comportamental ou outro. Baseado em tudo que eu falei aqui até agora, você começou a se identificar em alguns deles. Pode ser na dominância, pode ser na influência, pode ser na estabilidade, pode ser na conformidade. Luiz, beleza. Eu entendi sobre esse quadrante comportamental, eu entendi como a gente se vê. Agora, por que a gente enxerga muitas vezes o outro de forma exagerada? Por que isso acontece? Porque, olha só, a gente sempre olha o outro no exagero. Por que, Luiz? Porque a gente nos compara com o outro. A gente sempre olha o outro no exagero porque a gente compara o outro com a gente mesmo. E todos nós, como seres humanos, como nós temos uma construção do nosso comportamento ao longo da vida, a gente inconscientemente, a gente vive através de repetições. Por exemplo, eu não penso aqui cada palavrinha que eu vou falar com vocês, baseado na minha história, baseado em todas as formações que eu já realizei, baseado em todas as mentorias que eu já realizei, baseado em todas as conversas que eu já tive com os meus alunos, com os estudos que eu tenho feito sobre esse conteúdo, naturalmente, de forma natural, flui a minha comunicação aqui com vocês. Mas, quando eu não entendo sobre o estudo do comportamento humano, quando eu não me conheço de forma verdadeira, eu também não conheço o outro. Mas como a nossa mente, ela para aprender algo, para ela conceituar algo dentro da nossa mente, deixar dentro de um piloto automático, a gente trabalha através de repetições. Então, nossa mente, ela sempre vai olhar o outro no exagero
quando ela enxerga algo que vai o contrário do que ela faz, do que ela pensa. Luiz, espera aí. Agora bugou foi tudo. Me explica melhor isso aí, Luiz. Olha só. Como a dominância, ela se vê como dinâmica, direta, objetiva, independente, ela tem essas características de forma natural, isso é o que para ela é o natural, é o correto, é o ponto de vista dela, baseado em toda a construção da vida dela. Então, toda vez que ela se compara com outra pessoa que tem os comportamentos opostos do comportamento dela, ela enxerga o outro no exagero, porque ela não se vê fazendo aquilo ali. É por isso que acontece ruídos na comunicação de você, às vezes com seu cônjuge, às vezes com seu filho, às vezes com seu pai, às vezes com seu colega do trabalho, às vezes com seu líder, com seu chefe, com seu patrão, às vezes ali com pessoas ao seu redor. Porque você está defendendo o seu ponto de vista e você não sabe que, inconscientemente, a tua mente, ela vai te afastar daquilo que ela não gosta, porque ela não se vê fazendo aquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito rápida, muito dinâmica, que tem a ver com as características da dominância, o oposto dessas características, o antagônico, como a gente fala, é a estabilidade, que é o terceiro fator. O terceiro fator, ele não se vê sendo rápido, sendo direto, sendo independente, sendo objetivo. Ele se vê de um jeito mais empático, um jeito mais lento, um jeito mais organizado, um jeito mais paciente. Ou seja, ele não se vê nessas características. Só que ele não olha o outro, que é o seu oposto, nos pontos fortes que ele tem. Ele olha ele sempre no exagero, porque ele se compara com ele mesmo. Porque ele não se enxerga fazendo aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático. Uma pessoa que ela é muito organizada, tudo para ela tem que ter uma organização. Tudo para ela tem que ter um jogo de cintura para arrumar aquilo ali. Então, ela não se vê sendo uma pessoa desorganizada. Então, toda vez que tiver uma pessoa que tiver as características do comportamento, o contrário dela, ela vai enxergar aquela pessoa no exagero, porque ela compara com ela mesma, porque ela não se vê fazendo aquilo. Então, inconscientemente, a mente dela cria um ranço, cria uma raiva, cria uma não conexão, cria uma antipatia com aquela pessoa. Por quê? Porque ela se compara com a outra pessoa e ela não enxerga os pontos fortes da outra pessoa e ela só enxerga o quê? O exagero daquela pessoa. E aí eu vou deixar claro para vocês aqui como é que um dominante, que é o do estilo comportamental da dominância, como é que ela enxerga um estável, que é o oposto dela. Como é que um influente, ele enxerga o conformista, que é o seu oposto. Lembra que eu falei para vocês que a parte frontal da dominância é aqui e a parte traseira, que é a conformidade, é aqui. A parte frontal da influência é aqui e a parte traseira da estabilidade é aqui. Como é um quadrado, dividindo ele em 4 partes, a primeira parte, que é a dominância, ela é o oposto dela através da estabilidade. O oposto da dominância é a estabilidade. O oposto da influência é a conformidade. Como é que um dominante ele enxerga o estável? Ele olha para o estável, ele diz, isso aí é uma pessoa sem brilho, isso é uma pessoa sem coragem, isso é uma pessoa muito acomodada, muito sonsa, vê a vida passar e parece que não toma uma decisão, parece uma mosca morta, não sabe viver, não sabe se impor, não tem opinião própria, ou seja, ela enxerga o estável no exagero porque ela se compara com ele e ela não se vê fazendo o que o estável faz. Então ela não olha os pontos fortes da estabilidade. Ela olha o quê? Os pontos de melhorias. Como assim pontos de melhorias? É porque o estável tem que melhorar algo? Não. É porque ela não se vê utilizando essas características. Já o estável olha para o dominante e diz assim, caramba, essa pessoa parece um Hitler, quer atropelar todo mundo, quer passar por cima de todo mundo, quer ser o bambambam, acha que tudo tem que ser do seu jeito, não sabe parar, não sabe aproveitar as coisas, é demagogo, é descrente, desconsidera as pessoas, atropela processo. Por quê? Porque o estável não se enxerga fazendo essas atitudes. Gente, a Cacau falou, Ruth e Raquel da novela Mulheres de Areia. Assisti, era pirraia, mas faz total sentido. São opostos. E eu garanto, gente, vocês enxergam o outro dessa forma. Do mesmo jeito, a influência, tá? Vendo o pessoal aqui no Instagram? Do mesmo jeito, a influência e a conformidade. Como é que o influente, ele olha o conformista?
Como é que ele olha o conformista? Ah, esse conformista, ele se acha a última bolacha do pacote. É uma pessoa totalmente inflexível. É muito chato. Convencido, oh, parece que só tem ele, parece que ele tem um rei na barriga. Só sabe criticar. É muito convencido. Ou seja, ele olha o conformista no exagero, porque ele não se enxerga nessas características. Então ele olha no exagero. Da mesma forma que o conformista olha para o influente e diz: cara, tu fala demais, tu fala pelos cotovelos, tu promete e tu não cumpre, tu é muito imprevisível, tu é inconveniente, tu não sabe nem se é uma pessoa, tu é um inconstante. Ou seja, ele sempre olha o influente no exagero, porque ele não se vê nas características do influente. Por quê? São o quê? Antagônicos. É por isso que a gente enxerga o outro no exagero, porque a gente compara o outro com o nosso comportamento oposto. Aí, gente, é onde tem conflitos no casamento, conflitos na empresa, conflitos com os familiares, conflitos numa rede de relacionamentos. Por isso que muitos casamentos acabam, porque quando você tem um comportamento oposto do seu parceiro, você no momento da paixão, no momento do calor, você não percebe às vezes os pontos de melhorias do outro. Você só enxerga as qualidades ali. Mas à medida que você vai convivendo, que você vai se relacionando, à medida que os comportamentos vão se alinhando juntos ali, inconscientemente, você vai vendo defeitos no outro e você compara com você mesmo. E aí você diz: ah, com o tempo vai passar, com o tempo vai mudar, é porque está começando agora. E aí, gente, não vai mudar, porque é comportamento. Isso é o que? Automático. Não foi da noite para o dia. E muitas vezes a gente quer que o outro tenha o seu comportamento da forma que você faria, ou você quer que o outro mude só para você. Só que o outro muda não é da forma que você quer que ele mude, porque ninguém muda ninguém. É baseado na sua forma de ver o mundo de um jeito diferente, que você muda a sua percepção e aí o outro muda. É com a sua mudança que transforma a mudança no outro. Então, antes de você querer que o outro mude, mude você. Entenda o outro do jeito que ele é, ou mude a sua percepção, que o outro naturalmente ele muda. Então, às vezes, é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, ou colocar a culpa no outro. Mas a gente também tem que entender que nós também temos pontos de melhorias. Às vezes a gente só enxerga no outro os pontos falhos. E os pontos fortes que o outro tem? Será que a gente valoriza? Será que a gente enxerga? E o outro, muitas vezes, por não saber disso, não entender sobre esse conhecimento, a gente nem pode julgá-lo, mas a gente sim, a partir de agora, do nosso conhecimento, a gente consegue fazer o quê? Respeitar o outro do jeito que ele é. Quando a gente respeita o outro do jeito que ele é, a gente consegue ter mais respeito também. E quando isso acontece, a gente consegue aproveitar as potencialidades que o outro tem. E quando a gente aproveita as potencialidades que o outro tem, naturalmente a gente também reconhece as nossas potencialidades e a gente consegue ter novos resultados, melhores resultados, de um jeito muito mais congruente. Com isso, a gente começa a deixar de dar murro em ponta de faca e trabalhar dentro da nossa essência, dentro daquilo que a gente acredita que é o correto a se fazer. Então, se você, por algum motivo, está aqui junto comigo, está se identificando, isso é só o início do que vai vir por aí na nossa formação em analista comportamental, que vai iniciar agora, do dia 6 até o dia 9. Então, se por algum acaso você quer entender mais, desvendar o comportamento humano de forma muito mais profunda, descobrir as potencialidades que as pessoas têm dentro dos seus comportamentos, identificar oportunidades de negócios com isso, ou até mesmo oportunidades de resolver problemas na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, se inscreve na formação. É 100% online, 100% gratuita. Na descrição aqui desse vídeo, dessa nossa live, tem um link de inscrição. Aqui no Instagram, na nossa bio também tem um link de inscrição. E você pode se perguntar: Luiz, o que é que eu vou ganhar ainda mais com essa formação? Você vai ganhar uma apostila completa com mais de 130 páginas. Você vai ganhar um relatório completo de perfil comportamental, para você saber exatamente desses 4 estilos comportamentais, qual é aquele estilo comportamental predominante em você. Você vai saber esse quadrante comportamental de um jeito mais profundo. Você vai entender se você é uma pessoa mais ativa, se você é uma pessoa mais passiva, se você é uma pessoa que tem um comportamento de forma de enxergar o mundo de um jeito onde você é mais flexível ou você é mais impulsivo. Você é mais ativo ou você é mais passivo. Você vai entender isso dentro desse estudo do comportamento humano. Você vai aprender também quais são os seus principais medos,
a forma que você enxerga o mundo em sua volta, seu estilo de liderança, comportamentos no ambiente corporativo, como está a sua vida hoje, de que forma as mudanças na sua vida elas estão sendo moldadas pelo ambiente externo e o quanto isso está te ajudando ou está te prejudicando, o quanto isso está te aproximando ou te distanciando dos teus talentos, o quanto isso está te auxiliando ou te prejudicando na busca dos teus objetivos. Tudo isso está dentro do nosso relatório de 27 páginas. E dentro da nossa formação, eu vou te ajudar a você ler e interpretar todas as informações do relatório de 27 páginas. Você faz sua inscrição, coloca o seu e-mail, coloca o seu telefone para contato, e com isso você vai ter acesso de imediato a um grupo de WhatsApp, que é um grupo de boas-vindas. Dentro desse grupo, na descrição dele, vai estar um link de alguns bônus que eu já estou liberando para você. 3 bônus eu estou liberando. Um sistema personalizado, onde gera essas informações para você. Não é informações que tu vai escrever, não. Tu vai criar um sistema, que eu já vou dar o caminho para criar esse sistema para você, com a nossa autorização. Você vai ter um sistema próprio para você, só seu, com seu login, com sua senha. Você vai ter acesso dentro desse sistema como criar um questionário, que é um link, para que você possa responder, e dentro desse sistema, ele gerar o teu relatório de 27 páginas. Só você vai ter acesso a ele, e ele é seu. Eu estou te dando de presente. Se você desejasse, fora dessa formação, comprar esse relatório, se você fosse meu aluno ou minha aluna, você pagaria R$ 97. Se você fosse contratar um aluno meu para gerar esse seu relatório, eles cobrariam no mínimo aí uns 200 a 300 reais, no mínimo. Porém, dentro da formação, você está com tudo isso de forma gratuita à sua disposição. Para te ajudar, você colocar em prática com outra pessoa, eu vou te dar mais um relatório completo, que dentro do sistema tem créditos para gerar esses relatórios. Só que você não precisa comprar créditos, porque eu vendo créditos dentro do sistema, é onde eu ganho dinheiro, é na venda de créditos. Só que dentro desse sistema, eu vou liberar 20 créditos. 10 é para você gerar o seu relatório de 27 páginas, e mais 10 para você gerar de mais uma pessoa. Mas o que é que eu peço? Guarda um pouquinho aí esses créditos. Guarda essa ansiedade, deixa eu passar a formação, para depois você fazer com outra pessoa. Porque eu vou explicar na formação gratuita tudo isso. E dentro da formação, para te ajudar, você estar mais preparado, eu vou liberar a apostila, todos os slides das aulas que eu tiver passando para vocês. Na formação gratuita, eu vou liberar para vocês. Eu vou salvar as lives não. Vou pegar os slides do PowerPoint, vou transformar em PDF e eu vou dar para vocês. Para quando terminar a formação, que tiver os materiais fora do ar, vocês poderem estudar, poderem pesquisar, tudo isso para vocês. Durante a nossa aula ao vivo, vai ser em média 2 horas de aula, eu vou estar com a minha equipe lá separada, uma pessoa separada, só preparando um resumo da aula. E no final da aula, eu vou falar para você como você resgata esse resumo ilustrativo. Por quê? Eu sei que tem pessoas que gostam de anotar, mas eu tenho também já noção de tudo que vai acontecer. Então, minha equipe vai pegar as melhores partes, vai colocar no slide, vai transformar em PDF e vai liberar para vocês. Além disso, a gente vai dar um certificado como analista comportamental DISC. Porque se você estiver precisando para uma graduação, para horas curriculares, para colocar no seu currículo, ou até mesmo se você quiser ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, fazer algo a mais dentro do que você já faz hoje, com esse material, você vai poder fazer. E se você se identificar, querer seguir adiante, querer aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, eu tenho um curso mais completo. Eu tenho um curso mais avançado, que é o DISC Advanced, onde esse DISC Advanced, eu só libero ele após a formação gratuita. Depois que eu entrego tudo o que eu prometi, eu libero algumas vagas para o DISC Advanced. E é justamente esse DISC Advanced, quando as pessoas adquirem ele, eu tiro um percentual do meu lucro e eu ajudo outras pessoas, como você que está aqui, de repente, aqui nesse momento, que não tem condição de comprar uma formação mais completa, e você vai ter acesso a tudo isso de forma gratuita. Então, eu transformo isso numa corrente do bem. Toda vez que um aluno compra a minha formação mais completa, eu tiro um percentual do dinheiro para que eu possa ajudar outras pessoas que não têm condições de pagar por uma formação mais completa, ter acesso a esse conteúdo. Então, nesse momento, nós temos aí pouco mais de 6 mil pessoas inscritas nessa formação. Mas talvez passe um pouco de 10 mil pessoas. E eu sei que algumas delas podem pagar pela formação completa se elas quiserem. Talvez você está aqui e possa pagar se você quiser. Mas eu sei que muitas pessoas não vão ter condição. Então eu quero usar também como um lado social, de ajudar as pessoas que nesse momento não têm condições. Mas que eu tenho certeza que elas vão poder, com esse aprendizado, poder transformar não só a vida delas, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Por isso que nesse momento, mais de 160 mil pessoas no Brasil
e no exterior, ao longo desses 3 anos, já participaram dessa formação. Dessas, pouco mais de 30 mil foram lá e fizeram todos os passos necessários para ter acesso ao certificado. E dessas mais de 30 mil, pouco mais de 2 mil pessoas já são nossos alunos da formação mais completa. E essa corrente do bem, de ajuda mútua, a gente consegue transformar a vida de mais pessoas nesse Brasilzão afora, porque eu tenho certeza, essa metodologia ela pode salvar vidas. E eu acredito fortemente nisso. Então, se você está aqui junto comigo, você está comprometido a realmente se encontrar, poxa, gente, no meu relógio são 19 horas e 53 minutos. Você não está aqui à toa, em plena sexta-feira, que você está aí cansado do dia inteiro de trabalho, você está aqui aprendendo algo. Ou você que de repente vai estar vendo essa gravação pela madrugada no outro dia. Se você acredita que essa live que você está vendo aqui, seja que é ao vivo, seja gravada, eu vou terminar ela aqui agora. Escreve nos comentários por que está valendo a pena para você ver esse conteúdo. Porque isso vai me motivar ainda mais a trazer ainda mais conteúdos para vocês. Porque próxima segunda-feira será a nossa 6ª live de aquecimento, de um total de 10. Vai ser a 6ª live de aquecimento. E cada dia eu trago um novo conteúdo. E nessa próxima live, na próxima segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, praticamente vai estar faltando ali 7 dias para a formação. Eu vou trazer mais um conteúdo para vocês. E Luiz, qual é o tema dessa live da próxima sexta-feira? Qual o tema tu vai trazer aqui para a gente? Já anota aí na tua agenda, já fica de olho, porque na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite, em ponto, eu vou estar trazendo para você uma live com o tema de como essa análise comportamental ela impacta na realização profissional e também o quanto ela impacta ali no seu ambiente de trabalho. Vou discutir com você sobre isso na próxima segunda-feira, às 19 horas, já te dando um spoiler aí do que vai acontecer na próxima aula. Se você gostou, dá um like, curte, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você gosta e segue a gente aqui no nosso canal, porque eu sempre trago novos conteúdos para vocês. Ainda hoje, eu vou estar postando mais um vídeo aqui no meu canal, para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa metodologia e aí também se beneficiar com esse conteúdo. Então, gratidão a Papai do Céu primeiramente. Forte abraço. Valeu, gente. Fui. Obrigado.